Eu acho interessante, veja bem, eu não sou um jornalista, minha formação é de magistrado, então, mas evidentemente sou um leitor compulsivo de jornais, fico na internet, busco sempre informações. Eu venho notando, volta e meia, se coloca o problema das nossas fronteiras, uma coisa pantagruélica, enorme, incontrolável. E a imprensa vem, bate nessa tecla. Ora, o crime organizado precisa de bancos, precisa de estradas. Não sai do nada para o mato, ou vice-versa. O Brasil já usou muito isso para até justificar o sistema de vigilância amazônica, até com relação ao crime organizado, a tráfico e etc. Os norte-americanos, quando entregaram o canal do Panamá, construíram bases, Curaçao, Aruba, Iquitos, Manta. Resultado, nada. Tem uma professora do Rio de Janeiro que já há muitos anos atrás fez um trabalho acadêmico, é a doutora Lia, me foge o sobrenome. Mas ela fez o quê? Em cidades de fronteira, Beraba, ela verificou que a movimentação dos bancos dessas cidades era infinitamente maior do que a capacidade dos munícipes. Isso é uma conclusão dela e se faz em outras partes do mundo e ela trouxe ao Brasil para mostrar. Então vamos lá, fronteira, isso fica cômodo para a autoridade. Olha, vocês não vigiam a fronteira, mas é muito grande, mas não é por aí. Efetivamente, nós falhamos muito. O Beraba levantou a questão de criminosos. Veja, a Badia do cartel do Vale Norte, que era o único mega cartel que sobrou na Colômbia. Hoje o sistema são pequenos cartéis. Está lá o Abadia. Sobreviveu esse cartel porque dava dinheiro para os paramilitares, tem todo um jogo aí estratégico e etc. Mas o que interessa? O Abadia estava há anos em São Paulo, corrompendo, movimentando, e o que aconteceu? A DEA norte-americana exigiu, olha, nós entregamos um grande narcotraficante, mas nós vamos pedir a extradição e vocês vão garantir que ele vá para lá. E ele foi sem dizer muita coisa para nós, foi rápido demais. Mas uma coisa ele disse que foi significativa e golpeou a polícia de São Paulo de uma maneira muito forte. Ele disse, enquanto existir DENARC em São Paulo e em outros lugares, nunca o Brasil vai combater o crime organizado e o narcotráfico. E por quê? Qual é a deficiência do DENARC? Na realidade, ele, que estava instalado há vários anos, tinha uma fortuna, exibia sinais de riqueza. O que ele quis dizer? Que ele corrompia, que ele tinha o poder corruptor. E é verdade, tanto é verdade, que se não fosse a DEA norte-americana, o Abadia estaria aí até hoje. Quer dizer, então o problema nosso com relação à repressão ao narcotráfico é, de novo, a questão da corrupção. Sim. Eu acho que é a questão da economia que dá força a essas organizações e que tem um poder corruptor. Eu volto à Itália. A Itália, quando fez lá várias reformas legislativas, mas eu vou tocar numa delas só, ela agrava a pena de membros de organizações criminosas quando eles passam a ter influência em período eleitoral. Nós já temos aqui no Rio de Janeiro prova dessa influência, até com 2 na cadeia, né? O vereador e o deputado. Beraba, tem aqui, quer dizer, é uma tentativa de abrir caminhos, de estimular a imprensa, sobretudo agora que vem o verão aí, em geral, o noticiário fica mais leve. Mas essa matéria do valor econômico sugere, digamos, uma
uma quebra da segmentação que há nos jornais brasileiros, porque o pessoal que cobre economia, mas não cobre política. O pessoal que cobre política tem um certo olhar para a economia, mas não só cobre o seu negócio, e assim vamos. E aqui tem um caminho mais holístico da cobertura jornalística como um todo, sem fronteiras dentro da redação. Quer dizer, um bom repórter de assuntos econômicos, de repente, pode estar na pista de uma questão policial como essa. Ou um repórter de polícia pode dar um grande furo em matéria econômica. Você não acha que aqui tem um convite a quebrar as barreiras das editorias? Não, você tem razão ao observar que esse fenômeno, quer dizer, que esse tipo de trabalho funciona. A gente tem vários casos de bons repórteres de economia hoje que estão mergulhados em apuração, em aprofundamento de conhecimento, de investigação, de áreas que poderiam estar tempos atrás em outras editorias, né, que tem uma expertise, tem um preparo para uma investigação que chega a questões mesmo de crime. Então, quando acontece, no caso do Rio agora, nesse caso específico, os repórteres que tiveram voltados para a cobertura imediata, né, eram repórteres que a gente chamava antigamente de geral, de cidade, que estão voltados para isso. Mas você mobiliza, e nesse caso aconteceu também, repórteres de outras editorias ou de outras, com outros tipos de conhecimento, para dar apoio, para pensar, para trazer algum tipo de contribuição em áreas que que conhecem melhor. Evidentemente que isso não vale só para a questão da cobertura da criminalidade, né? Então essas fronteiras hoje, quer dizer, as redações mantêm essa ideia de editorias, mas é muito frequente no dia a dia, em reportagens especiais, que haja essa troca, esse transversal a que você se referiu. Não é algo raro mais hoje em dia se fazer isso. Esse caso que você está pegando do Valor, eu acho que eles têm, é um jornal que tem evidentemente uma preocupação de qualquer fato que acontece fora da área da economia, do mercado financeiro, empresas e tudo mais, ter um olhar de que forma aquilo dali pode ser pensado do ponto de vista econômico. O que eu acho que é saudável, porque acrescenta, e a gente não está acostumado sempre a fazer isso nos jornais com características mais gerais, não tão específicos. Então, eu acho que eles têm esse olhar frequentemente, e isso contribui, não só num caso como esse, no caso da política também, eleição, eles acabam tendo um olhar voltado para isso. Agora, eu acho que as redações hoje, mesmo as redações com essas características como a nossa, do Estado de São Paulo, têm essa preocupação também de repórteres com características próprias de conhecimento e tudo mais estarem trabalhando em áreas não necessariamente das suas editorias. Não sei se eu te respondi, viu? Sim, muito obrigado. Vamos fazer um intervalo e voltamos já. Voltamos com o último bloco do Observatório da Imprensa, que hoje debate a violência urbana e os desdobramentos da cobertura do grande evento que foi a reconquista da Vila Cruzeiro e do Complexo do Alemão. Dr. Mairovitch, tem aqui dois telespectadores de Carangola, de Minas Gerais, o Leandro Ataliba e Matias Levi. Perdão, um deles é de Carangola, Minas Gerais, e o outro é do Rio de Janeiro, o Matias Levi. Eles perguntam o seguinte: o usuário é uma peça importante para o tráfico? É possível combater essa questão atacando o consumo, aplicando uma política séria de saúde pública? Veja, há sempre... se acredita sempre que o problema esteja só no consumo. Mas a gente tem que olhar bem para trás. Vamos ver os livros do Heródoto, escrito lá atrás, antes de Cristo. Ele mostra o uso de maconha, inclusive
nos funerais. Eu acho que concluir que nós vamos ter um mundo livre de drogas é uma grande utopia. Essa história de ficar mirando no usuário não me parece, e com um truísmo ridículo. Sem consumo não haveria, evidentemente, o mercado. Então, eu acho que, evidentemente, o primeiro passo, não mais criminalizando, separando o problema do usuário do traficante, dando o tratamento adequado, vale dizer, o traficante dentro do Código Penal e o usuário como uma questão, usuário dependente, ou o usuário lúdico, como questão o primeiro de saúde pública, o segundo de informação, de educação, evidentemente que nós temos aí os caminhos. Mas eu queria dar um passo atrás e voltar numa questão ainda com relação ao combate à economia do crime organizado, que é a fundamental e a única maneira de se ter sucesso. Existem hoje controles por satélite, antes foram por fotografias, sobre áreas de plantio e áreas de folha de coca na região andina. Se calcula todo ano e se verifica que a extensão é sempre a mesma. Migram os plantios, mas a área é sempre a mesma. Agora, de repente, a gente abre os jornais e as televisões mostram uma piscina do chefe, do subchefe do tráfico do complexo do Alemão. Não tivemos fotografias aéreas, não tivemos informações. Aquilo foi uma surpresa para todo mundo. Será que nós estamos num mundo de idiotas?